Aliança pela Infância. E temos alguns membros da Aliança por aqui que eu já vi, e que eles vão aguentar junto comigo enquanto eu explico quem é a Aliança para quem não é da Aliança que está por aqui. Então, eu já vi que, pelo que eu vi, assim, tá a Bruna aqui, né, novíssima com a gente, tá a Sara, tá a Lívia, tá a Aline, tá o Hugo, quem mais tá por aqui? A Nália, né, claro, né? Quanto tempo que eu não te vejo, Nália? E não sei se tem mais alguém que eu não percebi quando entrou. Tudo bem, é muito bom ter todas e todos vocês por aqui. Então, eu queria apresentar, iniciar de novo a apresentação. Eu sou Letícia, da Aliança pela Infância, coordenadora da Secretaria Executiva da Aliança, e porque eu não costumo dizer que eu sou coordenadora da Aliança pela Infância, eu não gosto de dizer isso, porque não é verdade. A Aliança pela Infância é um movimento de pessoas maravilhosas como essas que eu citei aqui, que estão espalhadas pelo Brasil todo, realizando uma série de ações pela infância a partir de uma carta de princípios de uma missão, que é da Aliança pela Infância. E a Aliança é esse movimento, a Aliança existe na força da atuação dessas pessoas. A Secretaria Executiva, ela existe para dar apoio, para dar suporte para o movimento, para mobilizar campanhas, mobilizar a parte institucional, mobilizar a comunicação, criar oportunidades de fôlego, de impulsionamento para esse grupo. Então, eu coordeno essa parte de apoio. E qual é a missão da Aliança? A Aliança pela Infância, a missão da Aliança pela Infância é defender o tempo da infância, é defender o direito da criança a ter infância. Então, a gente fala muito também de reencantar o olhar do adulto para a criança. A Aliança tem trabalhado com o ABCD encantado da infância: o aprender, o brincar, o comer e o dormir. A gente acredita que nesses 4 atos está o que é essencial para a infância, né? Para garantir a infância plena e digna. A gente fala dessa infância integral, né? Então, a gente quer olhar para o aprender, para o brincar, para o comer e para o dormir, não apenas pelo lado fisiológico desses 4 atos, mas é que a gente quer encontrar a dimensão anímica, a dimensão subjetiva desses 4 atos e também entender como eles se relacionam, como aprender está tão relacionado com o comer, que está tão relacionado com o dormir, que está tão relacionado com o aprender, de forma a despertar esse olhar de encantamento para as crianças, despertar esse olhar de encantamento para as crianças que é tão fundamental para garantir os direitos das crianças, todos os direitos das crianças, os direitos políticos e os direitos da criança até a infância, até essa infância plena e digna. Então, a aliança acontece pela atuação desse movimento de pessoas que têm perfis completamente diferentes, né? As pessoas que fazem parte dos núcleos e são membros da aliança trabalham a partir da sua autonomia, a partir dos seus interesses, dos seus públicos, dos seus territórios de atuação. Então, a gente tem, né, como vocês bem sabem, aliançadas que estão aqui, e aliançados, desculpa, que a gente tem gente que vai brincar no chão da praça com as crianças, a gente tem gente que forma educadores, e por aí vai se dando essa construção da defesa da infância. E a gente está aqui hoje pela Semana do Aprender. A Aliança pauta o ano pela Semana do Aprender, Semana do Brincar, Semana do Comer e Semana do Dormir. A Semana do Brincar provavelmente é muito conhecida de todos, ela é uma campanha que existe há 12 anos, estamos no 12º ano da Semana do Brincar, esse ano aqui, e ela é a semana que lançou o paradigma para todas essas semanas acontecerem. E quando a gente faz uma Semana do Aprender, do Brincar, do Comer e do Dormir, ela é uma proposição da Aliança, mas que acontece a partir da construção coletiva de todo mundo que se engaja nessas semanas. Ela existe a partir da energia de todo mundo que se investe, que olha para a proposta da Aliança e que diz: eu quero participar, e vai lá e cria uma ação, implementa uma ação e executa uma ação. De acordo com o tamanho que essa pessoa quiser que a ação tenha, o seu interesse, o seu público e tudo mais. E na Semana do Aprender, e esse ano é a primeira Semana do Aprender que a gente está fazendo. Nessa Semana do Aprender, que vai até domingo, vai até dia 14, o tema que a gente propôs esse ano é o Aprender Encantado pela Palavra. Né? E esse Aprender Encantado pela Palavra é um convite para a gente olhar para o encantamento que está na voz humana que fala com a criança, que lê para a criança, na leitura, na história contada, na memória compartilhada, nas brincadeiras de sons, na leitura do mundo, nas palavras das canções de Ninar, dos acalantos,
a gente quer olhar para a necessidade de encantar essa palavra, de ter intenção nessa palavra, de ter uma palavra que permeia o aprender da criança, que possibilita esse aprender que é um processo de descoberta. Então, a gente olha para aprender, não só para aprender que está na escola, mas para aprender que está em todos os processos de descoberta da criança, inclusive, mas não apenas da escola. Então, nessa Semana do Aprender, quem não tiver tido contato ainda com o material e quiser saber mais, entrando no site da Aliança pela Infância, a gente tem ali uma página sobre a Semana do Aprender, com mais informações sobre como a gente está enxergando esse tema da palavra humana. E é claro que eu não vou me estender eu agora falando sobre a palavra humana quando a gente tem a Ute aqui, né? Não precisa de mim. E eu acho que é isso que eu queria contar para vocês com a apresentação. Eu não quero usar muito tempo nisso. Eu quero, acho que, convidar agora a Ute, né, para ter a palavra. E, Ute, eu sei que você queria compartilhar algumas falas iniciais com a gente, né? Boa tarde, todo mundo. Que pena que vocês sumiram, mas eu sei que vocês estão aqui. Voltamos. Que bom. Então, eu queria primeiro assim, situar vocês nesse sentido, que eu conheci esse movimento da Aliança pela Infância na passagem do milênio, do século, o século XX para o século XXI, que justamente também é uma passagem do milênio. E talvez mais agora, depois de 21 anos dessa passagem, a gente começa a entender que realmente está tendo uma mudança no sentido de cada vez mais a gente perceber a importância do humano, a importância da humanização. E a Aliança pela Infância é um movimento de humanização, no caso específico da infância. Eu, pessoalmente, eu sou ligado à pedagogia Waldorf, mas fico muito, muito feliz mesmo que aqui esse movimento da Aliança pela Infância junta justamente pessoas que são fora da pedagogia Waldorf, fora da antroposofia também, porque no centro desse movimento da Aliança pela Infância é a criança universal, a criança em todos os meios, culturas, classes sociais, línguas e assim por diante. E não é um movimento, como no começo foi difícil as pessoas entenderem, que não é um movimento que precisa se ligar à pedagogia Waldorf. Precisa se ligar à criança, a esse ser da criança. E por isso que o que me entusiasmou bastante naquela época é o logo da aliança, porque ele é muito simbólico, é o sol. E o sol, ele brilha para todos, né? É um sol para nosso planeta. E o sol, ele transmite, né? Ele transmite a luz, ele transmite também o calor, algo muito, cada vez mais importante na nossa vida. Nossa vida, justamente, que parece que está sendo comida um pouco pela tecnologia, mas ela tem vantagens muito, muito boas mesmo, por exemplo, hoje, e que transmite o sol também é uma expressão da força de vida, da vitalidade, da força de vida, que também, agora, nessa época lá da pandemia, a gente vê a importância também do sol, né? O sol mesmo físico e também o sol interno. Então, voltando agora assim a essa fala mais sobre a voz humana, sobre a palavra encantada, a palavra reencantada, eu acho que justamente nessa época que ela é muito importante, cada vez mais importante pelo fato que cada vez mais, já desde o século XX, XIX já começou, cada vez mais tem um perigo de perder a fala humana encantada, a fala humana reencantada, com sentido, com uma fala que vai do coração, mas com verdade, né? Então, nessa época dos fake news e tudo isso que todos vocês já sabem, né? Então, conscientizar a importância da fala humana é cada vez mais importante, cada vez mais, porque é uma expressão do nosso ser
de humanidade, nosso ser, de sermos humanos. A palavra, né? A voz humana. Então, para vocês terem um gostinho daquilo que realmente eu queria transmitir, eu vou pedir para colocar aquele vídeo do Cristiano, onde tudo que eu falei agora fica muito, muito palpável pelo sentido mesmo, né? Pela música e tudo isso, que vocês vão ver daqui a pouco, tá? A Letícia vai colocar essa tecnologia e a Tatiana também. A Tatiana vai colocando o vídeo para a gente, enquanto isso eu vou apresentando o Cristiano. O Cristiano dos Santos, ele é membro da Aliança aqui em São Paulo, e a gente pediu algumas colaborações para membros da Aliança aqui para trazer outras vozes também para dialogar com a UTE no dia de hoje. E o Cristiano, ele é narrador de histórias, ele tem um trabalho bem forte com jogos cooperativos e cultura de paz, tem até alguns livros publicados sobre o assunto, e ele trabalha levando a perspectiva do brincar livre para a recreação, o que é bastante interessante também. E é um aliançado bem aguerrido, está sempre participando, sempre fazendo um monte de coisa bacana. Então vamos, e aí ele fez uma contribuição aqui. Olá, eu sou Cristiano dos Santos e aí eu vou rapidamente apresentar uma música para a gente poder bater um papo sobre esse encantar pela palavra. Puxa o que vai pro caldeirão, que vira uma grande confusão. Puxa o que vai pro caldeirão, que vira esta grande confusão. Quando ela coloca uma mala, de dentro ela tira uma bala. Quando ela coloca uma bala, de dentro ela tira uma mala. Puxa o que vai pro caldeirão, que vira uma grande confusão. Quando ela coloca um pato, de dentro ela tira logo um rato. Quando ela coloca um rato, de dentro ela tira logo um gato. Então esta música, essa canção, eu tive o prazer de escrever com essa ideia de brincar com o som das palavras e com a fonética inicial. E esta ideia de encantar a partir da palavra, para que a criança, durante esse momento de aprender, ela possa também sentir a alegria de estar aprendendo e participativamente. Então a canção facilita muito esse processo. E aí vem a minha pergunta: como que a gente pode trazer mais encantamento a partir da nossa voz, dando voz e sendo uma ótima escuta para essas crianças? Valeu! Olá! Ute, querida, você gostaria de comentar a pergunta do Cristiano? Como que a gente pode trazer mais encantamento a partir da nossa voz? Ele perguntou se valeu. Eu vi esse vídeo só hoje mesmo, mais ou menos 2 horas atrás. Eu achei genial, porque dentro de 1 minuto ou 2, sei lá, ele falou tudo o que precisa falar. Porque ele colocou dentro da pouca fala, ele colocou seu coração. Então, a fala veio a partir do coração dele. Isso é uma coisa. Outra coisa, ele colocou a música junto. E se a gente pensa, né, nos povos originários, nos povos de antigamente, assim, a fala era mais cantada, né? Todas essas mitologias, as lendas, tudo isso não era só falado, isso era cantado. Cantado mais ou menos como ele fez, não muitas variações, mas era cantado, né? Eram cantos e não falas. Toda fala era cantada. Então, isso deu para perceber ali também. O que mais que dava para perceber? A importância do ritmo, né? E de você colocar ritmo dentro da fala, dentro dessa pequena música. Tem um ritmo e tem umas brincadeiras, justamente rato e gato, confusão e não lembro mais o que, né? Vai rimar as falas. Então, se a gente pensa agora assim na infância, na criança,
a gente vê que esse tipo de brincadeira, né, que vem do coração e vem com esse ritmo, esse rima, isso pode, qualquer mãe, qualquer pai, qualquer educador pode fazer isso com criança pequena. E ela vai sempre gostar, porque ela vai sentir nem tanto o significado das palavras, mas ela vai sentir aquilo que vem do coração para coração e a tonalidade, né? O tom que está por trás, o que está dentro, né, dessa brincadeira. Eu achei muito simples, né? Mas eu acho que dá um gosto daquilo que nós, da Aliança pela Infância, queremos mesmo transmitir para as pessoas, para as avós, que talvez já sabem tudo isso, porque isso vem de antigamente, mas para os jovens, né, que talvez não tenham essa vivência com seus pais, às vezes é assim, né? Mas transmitir isso para a gente cultivar isso conscientemente. Então, por que então eu, assim, e a Aliança pela Infância acha tão importante fazer também uma campanha da fala humana, da palavra reencantada, da voz humana, porque eu vejo que no desenvolvimento da criança, né, se a gente pensa que ela nasce, e também a gente não pode esquecer que já na barriga da mãe, a criança escuta, ela já ouve um pouco, uma certa altura. E é muito importante, então, o que o ambiente em volta dela coloca como som, como voz, como música, né? Que tipo de música, por exemplo, né? Que deixa o coração dela realmente bater de maneira certa. Então, aí depois ela nasce, né? Depois que ela tenta justamente perceber tudo que está em volta dela, não tanto com sentidos, sem consciência ainda, e aos poucos, cada vez mais, ela tenta se erguer, vencer a gravidade da Terra, né? Isso é uma grande brincadeira também, que a gente pode observar com criança pequena. Ela tem uma coisa na mão e deixa cair. Aí vem o educador, a mãe, e pega e dá na mão dela. Aí ela deixa cair de novo. Tipo, se a gente não entende que isso é um aprendizado da criança, a gente pode até ficar com raiva. Acabei de pegar, você agora deixa cair de novo. Mas é um aprendizado de quê? Que existe a gravidade da Terra e a criança vai se elevar, né, para conseguir um equilíbrio dentro entre o céu e a Terra, né? E vencendo a gravidade. E aí, então, depois tem tudo isso que a gente cultiva bastante na Aliança pela Infância, que é o brincar, né? Com toda essa fantasia, essa imaginação. O adulto, então, cria um ambiente onde realmente a criança possa brincar, se movimentar, possa brincar e desenvolver a sua fantasia. Nada assim de pensar que a partir da brincadeira já precisa aprender a alfabetização. Nada disso, justamente ser livre, né? Brincar livre, com fantasia, com imaginação. Isso, esse desenvolvimento assim do brincar vai depois incentivar, o movimento vai incentivar o desenvolvimento da fala. E a fala, então, ela também não é algo realmente muito humano. Eu sei que os animais também, às vezes, tentam, né? Como se fosse falar, a gente percebe mesmo em certos animais, né? Que nem o papagaio, mas também o cachorro, que no fundo ele está querendo falar, mas não está conseguindo, né? Então ele emite sons, mas a fala humana articulada é todo um esquema fisiológico também que tem que acontecer para realmente poder emitir uma fala. E aí é muito importante a gente também, como adulto, ter uma fala que, como justamente deu para ver nesse vídeo, uma fala que que vem do coração e não da mente, né?
que vem do coração, que vem com sentimento, com brincadeira, com humor, como deu para ver também nesse vídeo, né? E que brinca com a criança com as falas e não infantiliza. Ah, ela não vai entender. Ela vai entender do jeito da criança, porque o coração da criança ele é enorme. E não precisa pensar que ela precisa entender isso pela cabeça, pela mente, pelo intelecto. Então, não tentar não fazer essa infantilização da fala, mas uma fala que vem do coração, mas uma fala cheia de verdade, né? De verdade, porque a criança percebe se ela não tem veracidade, ela percebe não pelo intelecto, mas ela percebe isso pelo sentimento. Tem toda uma pesquisa agora, como o coração ele abarca muito mais do que a gente acha, abarca muito longe, né? Dá para pesquisar isso pela academia mesmo, pelas faculdades, tem pesquisas mesmo, acadêmicas, das ondas eletromagnéticas que vão muito longe, né? Então, a criança, ela é totalmente aberta para esse ambiente que a gente cria, para essa verdade que a gente cria na fala. E, assim, uma fala verdadeira e coerente, não pulado assim, sabe? Tem ritmo, né? Como deu para ver. E eu acho que isso, no jeito da fala, é muito importante, porque isso depois, de novo, tem uma consequência, como a criança, a partir de mais ou menos quando ela começa a falar eu, isso agora pode ser em volta de 3 anos, também não é assim, 3 anos, agora vai falar eu, e vai começar a pensar, mas ela, em volta dos 3 anos, 4 anos, ela vai começar a pensar, né? Então, tem o brincar, o se movimentar, o brincar, o aprender a falar, e com isso, aprender a pensar. Como? Aprender a pensar do jeito como foi a fala também. Porque fala e pensamento é muito junto. Se a gente fala de uma maneira coerente, amorosa, e que tem nexo, né? Que tem um nexo lógico, mas não só assim, né? Isso é muito difícil, porque tem que ter um nexo. Aí ela vai também ter essa parte de um pensar que cada vez mais vai ser conexo e com fantasia, com imaginação, por causa do brincar, e com um sentimento de verdade mesmo dentro disso. Eu não sei se talvez agora, assim, a gente podia ver aquele vídeo da Aline, que eu achei assim bom também, para ilustrar isso um pouco, são também só um minutinho. E... Podemos sim. Pode, né? Você ia falar alguma coisa antes? Eu te desculpa, eu acho que talvez eu tenha te cortado. Não, né? Então, a gente vai... Sim. Acho que a Tati... Então, Você vai... Fala. Assim, o que eu queria enfatizar é que nós sempre é tão importante nessa faixa etária o que nós falamos. Por exemplo, naquela música do Cristiano, deu para ver, não tem um conteúdo profundo, não. Não. Mas até eu dei risada, eu achei bonito. Imagina uma criança. Então, como a gente transmite. Não sempre o que, né? Eu como. Né? E isso, acho que nesse vídeo lá da Aline, acho que dá para perceber bem, porque ela encarna isso. Acho que com criança pequena que ela tem, né? É bem vivo quando ela fala. Isso, a Tati vai preparar o vídeo e, embora a Aline esteja aqui, eu vou apresentá-la. A Aline é nossa aliançada, é membro da aliança em Araçoiaba da Serra. E a Aline é educadora, a Aline é tantas coisas, né, Aline, que é difícil de te colocar em palavras classificatórias, fica até pequeno para você. Mas a Aline tem um projeto de educação que é muito bacana, que é o Tribo Educa, vale a pena vocês seguirem, o trabalho dela também. Multipotencial, ó, vou falar multipotencial Aline agora. E vamos ver uma contribuiçãozinha que ela fez aqui. Contribuiçãozinha não, né, porque não é nadainha.
a contribuição da Aline para o nosso momento aqui. Vez fazendo atendimento de uma família, a mãe falava muito sobre a questão da fala da criança. E aí, eu prestando atenção, já sabia que a criança tinha essas questões na fala, porque a gente fazia um atendimento diário, né? Então a gente se relacionava diariamente. E aí, quando eu pedi para ela me contar alguma situação da casa, do dia a dia, ela falou assim: ai, o bebezinho isso, o bebezinho aquilo, ai, meu bebezinho. Aí eu falei: entendi tudo. Aí ela terminou de falar e eu observei para ela: bebê fala? Ela falou assim: não. Eu falei: então aí tá a resposta de por que ele tá com essas dificuldades na fala. Porque você trata ele como um bebê, ele não pode falar diferente, ele não pode deixar de atender a sua expectativa. Então a gente precisa também dar condições para que as crianças desenvolvam a sua fala com estímulo e imitação. Muito obrigada, Aline, pela contribuição. Você quer comentar? Sim, assim, seria bem se todo mundo pudesse comentar, mas eu penso assim, o estímulo, né? O estímulo é justamente falar com a criança. Não precisa ser teórico, não precisa ser artificial. Eu acho que cada mãe, cada pai, cada educador que realmente ama a sua profissão, ele vai falar com a criança. Ele vai querer se comunicar, porque falar é isso, comunicar de alma para alma. E então isso é um estímulo. Se tem uma mãe, eu vi uma vez um vídeo que fiquei gravado na minha cabeça. Faz 10 anos que eu vi isso, eu nunca esqueci. Uma mãe que estava em depressão e ela não falava nada, né? E a criança, então, toda a postura da mãe era de profunda depressão. E a criança, então, não falava, e a postura da criança era como se fosse a mãe, né? Toda caída, justamente depressiva, né? Então, essa grande importância da imitação, né, que já foi falado, e justamente de falar de uma maneira não infantilizada, né? Acho que isso foi um pouco que a Aline percebeu com a mãe. Ela estava achando que é um bebê, e a gente gosta de bebê. Mas só que o bebê não quer ficar bebê, ele quer crescer, ele quer se cada vez mais conquistar sua vida na Terra, como ser humano e como adulto depois, né? Então, acho bom, assim, prestar atenção, porque é uma coisa quase automática, porque a gente adora esse nenê, adora a criança, e a gente começa a falar de uma maneira como se como se eu fosse uma criança. Mas eu não sou uma criança, eu sou um adulto que tem um coração, né? E aí vamos se comunicar através do coração. Assim, o como também, eu acho que esse como falar, onde que tem amor, tem brincadeira, tem veracidade, tem nexo, né? Eu acho que isso é muito mais importante, é mais essencial do que a gente imagina, porque tudo isso, principalmente agora no século XXI, e nesse milênio nosso mesmo, com todos esses desafios, a gente começa a perceber que justamente o humano, do ser humano, ele está sendo atacado. E a gente tem, então, conscientemente, cultivar aquilo que é a essência do humano. Aí tem várias coisas que são essenciais no humano, mas uma coisa é justamente a fala, que vai se desenvolver num pensar também coerente. E isso depois tem uma consequência enorme na vida mesmo das pessoas, na vida dos adultos.
E se a gente quer falar na vida do planeta, na vida do Brasil, na vida do mundo mesmo, né? Aquela cultura de paz, né, que às vezes a gente pensa que ela é um pouco poderosa, a gente quer paz, a gente não quer briga, não sei o quê, a gente quer harmonia em tudo, mas ela tem ferramentas, e uma das ferramentas é justamente isso, cultivar a fala humana, para ela não virar mentira, para não virar um palavreado à toa, sabe? Um palavreado mecânico que sai para embrulhar a mente das outras pessoas. Isso agora como adulto, né? Como adulto na convivência com adultos, em reuniões, na política, no nosso trabalho, né? No casamento, na família, em todos esses âmbitos, mas também nos âmbitos da sociedade, né? Esse palavreado, esse falar vazio, que fala por falar para justamente embrulhar a mente das pessoas. E tudo isso começa na infância. A gente planta, a gente semeia na infância, para depois, justamente, cada vez mais tentar, sempre tentar, porque a gente nunca é perfeito, nunca, mas tentar fazer com que essa cultura da paz, essa convivência, essa comunicação não violenta seja cada vez mais se torne mais um hábito mesmo. Mas aí tem que toda essa educação, ela começa na barriga da mãe, no fundo já, né? Começa bem no comecinho da vida e um pouco antes também já. Então, não sei se, deixa eu ver o horário aqui, porque a gente quer também fazer uns grupinhos, né, de discussão. Será que seria bom agora? Ou será que eu conto primeiro? Tem uma mitologia guarani, tem uma mitologia guarani da criação do mundo, que para mim também é muito importante. Conta sim, mas eu vou te interromper só um pouquinho, porque tem um aviso que eu esqueci de dar para todo mundo, que eu vi que algumas pessoas mandaram pergunta no chat já, e eu esqueci justamente de falar isso. Quem quiser mandar pergunta no chat, manda, que a gente aí no final, né, a gente no final do nosso tempo de hoje, a gente vai tentar fazer umas perguntas para a Uta, se a gente tiver ainda tempo e energia, tá? Porque eu também expliquei para vocês. Deixa eu falar uma coisa assim, bem rápida, porque eu vi lá bem rápido, mas não consegui ler tudo, mas eu achei muito importante uma pergunta que parece assim, sobre o rock. Alguém acho que perguntou algo do rock. Não lembro direito não, mas porque não consegui ler tudo tão rápido. Mas assim, eu leio para você, quer? Hã? Quer que eu leia a pergunta para você? Talvez leia assim, isso. Porque ela tem a ver com esse como, né? Tem. Eu só não estou conseguindo chegar nela agora, porque eu não estou funcionando aqui. Ela apareceu rápido aqui. A Mônica perguntou, o que você acha de colocar rock ou funk ou música, que é normalmente música para adulto, para as crianças ouvirem no primeiro setênio? Assim, no primeiro setênio, né? Sim. Bom, eu posso falar o seguinte, mas não sei se como falar assim, não sei se é uma verdade absoluta, mas eu posso falar aquilo que está dentro de mim a esse respeito. Eu mesma, assim, cresci numa época, né, dos anos 60, que eu adorava rock. A gente dançava, assim, rock and roll e tudo isso, né? Então, eu não tenho nada contra o rock. E tem aqui um vizinho, ele trabalha ele é mecânico, e ele, acho que dessa época dos anos 60, porque ele coloca essas músicas do rock. Então, eu não tenho nada contra. Agora, o que eu penso que a gente tem que sempre pensar como que é uma criança pequena, por exemplo, primeiro setênio, né? Como que ela absorve isso muito mais forte do que nós. Por que eu, como adolescente, como jovem, gostava? Porque justamente a gente tem que esvaziar, assim, essa energia que a gente tem, a gente não sabe muito bem onde a gente coloca. Então, a gente dança rock, né? Agora, uma criança pequena, que ainda está totalmente aberta para o entorno dela, entra aquele som do rock, toda música alta no fundo, né?
o funk também, o rock, outras músicas muito altas, entra diretamente no corpo dela. E eu acho que transforma a batida do coração dela. Então, eu acho que nesse sentido, eu, pessoalmente, embora que não tenha nada contra rock, como eu já falei, nunca ia colocar música de rock para criança pequena assim. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é os vizinhos, né? Por exemplo, aqui na Monte Azul, onde tudo é muito apertado, não tem como a gente evitar que uma criança, um nenê, vai escutar rock e funk. Não tem como evitar. Então, como tem muita coisa aqui no mundo, não tem como evitar. A poluição, por exemplo. Não tem como evitar. A gente vai fechar o nariz e não respirar mais, não dá, né? Então, a gente tem que respirar. E a gente respira um ar contaminado, poluído mesmo, sempre. Mas a gente tem que tentar contrabalançar, né? Então, se a criança ouve, por exemplo, essas músicas, porque o ambiente está cheio dessas músicas, ou vai no vizinho, ou vai na tia, ou sei lá o quê, acho que a gente sempre tenta contrabalançar aquilo que a gente pensa que não é tão bom para a criança. Senão a gente fica louco, né? Então, por exemplo, se uma criança agora, né, na pandemia, ela não vai para a escola, né? Ela está dentro de casa. Então, não tem um alimento que talvez ela pudesse ter pela escola. A gente tem que tentar contrabalançar isso, né? Fazer brincadeiras com ela em casa, contar uma história em casa, né? Se movimentar em casa. Isso, contrabalançar, acho que isso é a palavra. E aí precisa criatividade, né? Precisa criatividade e pensar que a gente está investindo na infância para essa criança que nasce agora no século XXI e se cria numa pandemia, para ela não desistir da vida, para ela continuar achando, pensando que a vida vale a pena. Então, aquilo que nós, como adultos, pensamos, onde que vai parar tudo isso? A gente tem que fazer um esforço muito grande mesmo, acho muito importante isso, de não transmitir esse desânimo, né? Que a vida vai... Será que a vida vai continuar? Será que o planeta vai estourar? Sabe? Isso, eu estou falando isso da minha experiência de criança, porque eu nasci na Segunda Guerra Mundial, as bombas caindo. E meus pais conseguiram, não sei como, eu nunca perguntei, uma pena, conseguiram realmente fazer com que eu tenha uma confiança na vida enorme, muito grande, uma confiança na vida mesmo, gostar da vida. E mesmo eu já passei um monte de perengues aqui. Mas, então, eu acho que sempre é isso, contrabalançar, fazer com que a criança e o ser humano em geral continue a ser animado para viver, não desanimar. Bom, então já falei muito, e agora? Falei demais. Me entusiasmei. Conta o mito Guarani, vai. Tá bom. Tô curiosa de te ouvir contar. Você falou pra gente que você ia contar, você falou como ele é, mas você não contou pra gente ainda. Não, eu vou contar. Então, eu não vou contar tudo, mas eu acho é o mito de criação do mundo, do ponto de vista dos Guarani que vivem por aqui. Infelizmente, esse mito, que eu acho muito importante, muito filosófico, inclusive, ele quase ninguém conhece. Então, resumindo, é assim, né? Que tem, então, um ser espiritual, que aqui chama Nyanderebuçu, e ele, então, criou o ser humano. E, primeiro, então, ele falou assim, ele foi para leste, né? Que também achei interessante, foi para leste e falou assim, vi uma pedra. E aí, esse ser, que queria ser um ser humano, falou assim, pedra, você pode me ensinar a viver na terra? Da pedra, os minerais, né? Porque nós, como ser humano, temos um corpo que está cheio de minerais, né? Todo mundo já sabe isso. E aí, então, ele entrou nessa pedra e ficou lá um tempo vendo justamente a gravidade, aquele peso, aquela materialização. Depois, assim, um certo tempo, então, falou, agora já está bom. Aí ele foi para o sul.
E lá, então, encontrou a primeira árvore, que foi uma palmeira. Uma palmeira, né? E aí, então, de novo, entra em mim. Então, ele entrou no mundo das plantas. E se tornou, não uma planta, mas pegou a força, né, vital da planta que nós temos também dentro de nós. E aí continua. Aí ele ficou lá um tempo, depois continuou e foi para outra direção, para o norte, se não me engano. E aí, então, ele viu o primeiro animal, o animal ancestral, que no caso do Guarani é a onça, mas é o mundo animal. E aí, de novo, entrou ali. Então, ele viu que então pode se movimentar, né, pode cheirar, todo esse desenvolvimento dos órgãos de sentido acontece ali, com o mundo animal. E aí vem a parte mais importante agora, que tem a ver com a palavra. Aí ele subiu uma montanha e viu uma gruta. E dentro da gruta tinha uma luz assim, né? Aí ficou interessado e entrou na gruta. E aí viu uma serpente. Mas não uma serpente perigosa, né? E essa serpente, então, falou de novo, você pode me ensinar alguma coisa? Uma coisa sobre a Terra, como viver na Terra? E aí essa serpente falou assim, eu sou o espírito da Terra, eu quero ensinar algo para você. E aí então essa serpente pegou a lama, o barro, né, e formou a forma do ser humano e colocou 2 cristais nos olhos. Também isso é bem interessante, né? Os 2 cristais que fazem com que os olhos, né, vão enxergar o mundo, vão enxergar, né? Mas tem a ver com o cristal também, com a clareza, né, a lucidez. E aí vem a parte mais importante. Depois ele falou, ó, eu tenho muitos dons, né? E você pode, então, me ajudar a espalhar esses dons. E aí, tudo que você imaginar poderá se manifestar. E aí, é mais importante isso. Preste atenção no que dizes. Preste atenção naquilo que você fala. E preste atenção naquilo que você pensa. Porque aquilo que você fala e aquilo que você pensa vai virar realidade. Vai se materializar, vai virar realidade. E aí, então, continua, ele realmente gostou desse tom, foi para o mundo, desceu a montanha e foi criando. Aí ele falou assim, arara, aí vieram as araras, né? Depois ele falou onça não, paca, e aí veio a paca, e assim foi criando o mundo mesmo, né? O mundo visível, materializado. Mas o mais importante para a nossa fala aqui hoje é justamente isso, aquilo que nós falamos e aquilo que nós pensamos e depois falamos se torna realidade. Não em forma de arara, e nada disso, lógico, mas se torna realidade, né? A palavra, ela é criadora. Ela é criadora, a gente já sabe pelas mitologias, em todas as mitologias tem isso, inclusive na Bíblia, mas ela é criadora também porque nós somos co-criadores. Nós somos co-criadores através da nossa ação pensada, refletida e amorosa. Isso tem a ver com a palavra, tem a ver como a gente se coloca no mundo a partir da fala, a partir da palavra mesmo. E eu acho que é aí que poderia talvez realmente fazer um grupinho para a gente refletir um pouco isso. Como que é mesmo? O que nós criamos? O que já foi criado comigo, né, a partir de uma palavra? Porque a palavra pode ser de 2 gumes, né? Ela pode criar amor ou pode criar ódio, por exemplo, né? Visão e assim por diante, né? Então, a gente refletir um pouco sobre isso e a gente pensar isso na nossa vida normal, diária mesmo. Experiências que talvez a gente já teve. Isso, essa é a surpresa que a gente não contou para vocês que ia acontecer na oficina,
que é essa parte que a gente vai dividir todo mundo em grupos, então vão ser 6 grupos, que a gente está com 65 pessoas agora, então a gente vai dividir vocês em 6 grupos, e a ideia é que vocês vão ter 15 minutos para conversar sobre essas questões que a Ute colocou, que eu resumiria da seguinte maneira. O que a palavra cria para a criança? Ou uma outra maneira de perguntar a mesma coisa, né? O que é reencantar a palavra para você e o que é a relação desse reencantar a palavra com o aprender para a criança? Então, a ideia é que vocês conversem, né? Que aí em grupos menores é mais fácil de conversar, conversem sobre essas questões durante 15 minutos e já escolham uma das pessoas do grupo para contar como foi a conversa. Quando a gente retornar e juntar todo mundo, cada representante de cada grupo vai ter 3 minutos para compartilhar como foi, o que pensaram, o que conversaram. Tudo bem? Isso, então a ideia agora é a gente compartilhar o que a gente conversou, né? O que vocês conversaram, no caso, nos grupos, então que uma pessoa de cada grupo conte um pouco, coisa assim curta, coisa rápida, porque a gente está empolgado demais aqui, né? Já são quase 5h30. Então, para a gente não estender demais, né? Considerando que a gente tem aí 6 grupos e vamos tentar ficar aí no máximo uns 3 minutos em cada grupo, só para a gente conseguir escutar aqui no coletivo um pouco da voz de vocês em cada grupo. Então, quem estava no grupo 1, que quer contar, que foi escolhido para contar? Uma frase só. Consegue? Eu sou a Nilceia, e a gente conversando, a gente estava falando como que o potencial criativo ele vem chegando através das palavras. E aí eu, como contadora de história, professora de educação infantil, nós postamos um vídeo em que eu estou junto de algumas fadas que elas convivem com a gente lá na escola. E aí eu estava contando que uma das fadas, ela não tinha nome. Aí eu contei para as crianças que eu achei essa fada num canteiro lá na escola, e eu achei que era uma flor. Quando eu cheguei perto, era uma fada toda colorida, só que ela não tinha nome. E aí, a partir daí, nós espalhamos isso pela escola e as crianças deram um nome para a fada. O nome dela é Arco-Íris. E aí as crianças estão muito encantadas, desenhando fadas, falando, contando as histórias delas também. Então, nós falamos como que é importante, né, esse encantamento através da palavra, como surgem outras criações através de uma história. Bacana, Nilceia. Obrigada por compartilhar. No grupo 2, quem gostaria de falar? Eu vou falar e vou sair correndo. Boa tarde. Falamos sobre o nome, né? Como que as pessoas, como que a gente remete para esse nosso nome da infância, né? O quanto que falar o nosso nome nos causa medo, né? Porque quando falo o nome é porque alguma coisa de errado acontece, né? E que esse não reconhecer o nome vai trazer uma desconexão, né? Entre nome e pessoa, né? Na construção dessa individualidade e o impacto também do elogio, né? O elogio como reconhecimento daquela individualidade, né? Reconhecimento das potencialidades. E que depois isso vai refletir uma série de dificuldades nos diversos projetos sociais que acontecem, porque a criança não tem autoconfiança, né? Ela está numa zona de autodesprezo. Então, porque não teve a validação, né, do nome, da identidade e também não teve elogios a essa contribuição aí. Obrigada, foi incrível. Obrigada, Aline, por compartilhar e obrigada para todo mundo do grupo 2. E no grupo 3, quem vem? A gente que é do grupo 3. Tá ouvindo? É isso que tá falando? Isso. Estão me ouvindo? Sim. Sim. A gente fez algumas relações, né, algumas discussões, então a gente... o que a palavra cria para a criança, né? Então a gente focou nisso que a colega também trouxe, né? Que essa palavra ela cria uma conexão, né? Uma palavra que está ligada à fala,
que a música também é uma palavra, que a palavra ela tem melodia, ela promove comunicação, interação, e a gente discutiu um pouco que a palavra, na sua completude, ela também é escuta. E a gente falou, né, que a palavra ela é capaz de transformar as relações, ela é a voz do adulto, ela é a voz da criança, que o silêncio também é palavra. A gente discutiu que os gestos também são palavras, né? Que a gente discutiu a questão das crianças surdas, e a fala ela pode ser sentida de várias formas, inclusive no olhar. Por isso que essa é a nossa contribuição. Muito obrigada, Patrícia. E obrigada também a todo mundo do grupo 3, claro. E grupo 4, quem vem? Bem, eu não sei se a gente é 4, 5 ou 6, mas vou falar. Bom, a gente falou sobre essa palavra, a gente tinha uma contadora de histórias no nosso grupo, então foi bem legal. Ela trouxe que a palavra é como água, né? Que ela transmite emoção, sentimentos, né? Então, a gente falou que essa palavra também ela é capaz de transformar o ambiente, né? Então, ela pode trazer afeto, mas, ao mesmo tempo, ela pode trazer tensão, né? Então, a gente falou que a música, a poesia, a palavra rebuscada, né? Poderia trazer esse encantamento da palavra para a criança. Alguém também falou que essa palavra, ela abre uma janela para o mundo, né? Então, quando a gente promove esse encontro através da palavra, a gente ganha uma certa liberdade também, né, para o mundo. Que mais? Afeto, né? Ela pode mudar o curso da vida, o ritmo, né? Falamos também das canções de Niná, que são ritmos que embalam a criança pequena, né? E que são as primeiras palavras, assim, né? A criança tem contato. E falamos também da palavra como sendo algo sagrado, né? Acho que, resumidamente, é isso. Tivemos também até uma poesia de Cora Coralina também, que alguém leu lá no grupo, e foi bem especial. A sua palavra. Desculpa, gente, deu uma travadinha aqui. Adriana que falou agora, né? E agora eu me perdi quem é cada grupo. Falta qual grupo? Falta os 6, eu acho. Gente. Né? Vai, Marlene, faz o seu grupo, então. Então, vamos lá. É interessante a gente ver a diversidade de interpretação, né? Que bacana que é. Mas no nosso grupo, cada um falou um pouquinho de si e do que faz. E ficaram algumas palavras, já que estamos falando de palavra, algumas palavras significativas, encerrando o pensamento de cada um. Nós trabalhamos o como, né? Então, a palavra como encantamento de conhecer o mundo. A palavra dentro das experiências sensoriais, que o corpo inteiro é palavra, né? O gesto, o movimento, é uma coreografia humana, né? E que cada um tem o seu próprio corpo e o seu jeito de ser corpo. Então, falamos disso, que aqui na Massaroca a gente trabalha com as experiências sensoriais a partir de 1 a 7 anos, e nessas experiências nós trabalhamos toda a linguagem corporal, a linguagem oral, né, a linguagem escrita, a linguagem falada, através dos contos, das histórias, eu sou contadora de histórias também, através disso, através da música, a música é história, a música é palavra. Então, falou-se também que a palavra precisa estimular a esperança de acreditar, a crença em um mundo possível. Que outras citou que a gente se encanta com a palavra e reencanta com ela. E precisa que ela tenha veracidade e que a gente também se atente à escuta da criança. Até tem um escritor muito importante que valorizou muito a infância, que é o Janusz Korczak, e ele diz que é preciso que a gente alcance a criança e não ela nos alcance. A gente alcance a criança para que ela possa nos entender e nos ensinar.
Então, cai que a colega falou aqui. Achei interessante que teve uma discussão sobre a criança periférica e a criança de situação econômica mais confortável, que não é a mesma coisa, essa palavra, no mundo de cada um, não é a mesma, não é? E que é importante aproveitar tudo que se tem em volta para brincar com isso, nesse tempo de pandemia, que as crianças estão grudadas no celular. Falou que os pais têm dificuldade de ter paciência para entender isso, propor a rotina, né? Mas nunca subestimar a criança, e sim, construir junto, reinventar, criando com o que se tem à mão, construir. São essas palavras do nosso grupo. Maravilha, obrigada, Marlene. E obrigada, grupo, que eu já esqueci qual é o número, mas obrigada. E eu acho que falta um grupo só, né? Quem for relator ou relatora desse grupo, pode abrir o microfone e falar. Eu acho que sou eu. Aí agora eu já não tenho mais tanta certeza. Pode Sou ser eu, você, Ute? Dora. Se o seu grupo não falou ainda, você não falou ainda, tenho certeza. É você. Tá bom. Então, a gente discutiu bastante, a gente falou sobre que a palavra ela pode suscitar pode suscitar poesia, assim como ela pode suscitar um drama, algo violento, né? E então é bom que a gente reflita antes de falar qualquer coisa, antes de falar para qualquer pessoa, porque nós somos responsáveis pelo que a gente fala e pelo que a outra pessoa vai entender, né? Porque o jeito que a gente passa qualquer informação, qualquer coisa, é muito importante e tem que ser trabalhado com cuidado. E também falamos sobre a palavra cantada, o poder que ela tem também, desde quando você é criança, o poder calmante, e até para um adulto. A palavra cantada, a melodia, ela tem uma força que traz a gente para o nosso eixo, né? E isso me fez lembrar de um verso que eu já fiz ele algumas vezes, na Monte Azul, que é assim: tenha sempre bons pensamentos, porque os seus pensamentos se transformam em suas palavras. Tenha boas palavras, porque as suas palavras se transformam em suas ações. Tenha boas ações, porque as suas ações se transformam em seu próprio destino. E é isso. Que bonito, Suelen. Eu acho que foi quase de propósito eu terminar com você, né? Porque, tipo, amarrou tudo tão bem, né? Deu certo. Muito bonito, gente. E aí, eu acho que então... Acho que todos os grupos falaram, né? Se algum grupo não falou e eu me perdi aqui, pode levantar a mão, tá? Se não, Ute, eu quero te perguntar se você gostaria de comentar e fazer um encerramento para a gente poder terminar, porque a gente tem um vídeo que a gente preparou de 5 minutos com a Estela Barbieri, que ela está compartilhando uma reflexão também, mas eu pensei na Ute fazer uma conclusão, como já está tarde, para caso quem precise sair, pode sair, quem puder ficar depois da conclusão, assiste o vídeo com a gente, que são 5 minutos. E você quer comentar, então, e concluir, Ute? No fundo, eu não queria comentar nada, porque eu achei tão bonito aquilo que a Sueli falou, aquela poesia. Acho que ela resume tudo. Eu quero. Né? Eu queria que ela repetisse isso, porque realmente acho que resume tudo. Eu também. Tudo. Repete, Suelen. Tenha sempre bons pensamentos, porque os seus pensamentos se transformam em suas palavras. Tenha boas palavras, porque as suas palavras se transformam em suas ações. Tenha boas ações, porque as suas ações se transformam em seu próprio destino. É de Gandhi, se eu não me engano, esse verso. Muito bom. Eu vou mandar aqui no chat. Isso! Eu acho que é isso justamente que eu desejo para todos nós. Isso, essa poesia, para que ela se torne cada vez mais
uma realidade mesmo da nossa vida e do nosso destino, e junto com o nosso destino, o destino das pessoas que estão em volta da gente. E o destino das pessoas que estão em volta, que também tem de novo uma volta. Aí vai lastrar. Acho que é isso. Obrigado, viu? Muito bom. Muito obrigado mesmo. Então, eu estou aqui pensando que a gente podia encerrar. Tati, se eu estiver perdendo alguma coisa que precisa fazer, abre o microfone e me fala, tá? Senão eu continuo aqui. E queria, claro, né? Não dá para encerrar sem agradecer demais a Ute por ter estado aqui com a gente, né? Por ter topado fazer esse momento de, enfim, compartilhar suas palavras, né? E compartilhar suas palavras com presença, né? Com presença e com intenção, que foi o que a gente teve aqui, né? Porque esse tema do Aprender Encantado pela Palavra, a gente trouxe esse tema para a primeira semana do Aprender por causa da Ute, né? Era um tema que a gente ia trazer para a Semana do Aprender ano passado, e a gente não pôde, por algumas razões, realizar a Semana do Aprender ano passado, e a gente ficou com isso na cabeça, né? Foi a Ute que chamou a gente, que vem chamando a gente a trazer esse tema à tona para conversa há algum tempo. Então, a gente tinha que conversar com a Ute sobre isso e incluir todo mundo que fosse possível na conversa. Então, eu queria demais agradecer, Ute, por sim, toda a inspiração que você é para a gente sempre, né? E por hoje. E agradecer. Vai cortar agora. Já pensei. Tá travando um pouquinho. Tá travando. Bom, mas a fala é curta. Muito obrigado por aquilo que vocês falaram. Deu para ouvir. E agora foi, né? Agora que travou. Eu queria agradecer a oportunidade de ter participado hoje desse encontro e a honra que tenho de representar a Aliança pela Infância, pelo menos nas Semanas do Brincar, né, que eu faço desde 2011, mas fiz por 20 anos o Se Esta Rua Fosse Minha, e isso com oficinas de brincadeira. E daí isso veio trazendo até chegar na Aliança. E todo ano a gente dá um jeitinho de comemorar de alguma forma essa semana. Consegui introduzir na grade curricular do município, mas eles não fazem na semana mesmo, sabe? Fazem outros dias. Isso ainda está meio confuso. E gostaria que, se possível, a Letícia, que falou, entrar depois em contato, eu deixei meus dados aí, para a gente ver a questão do núcleo. Entraremos sim, Marlene, entraremos em contato com você. Certo, eu aguardo. Obrigada, gente. Muito obrigada. Então, eu acho que a gente pode encerrar com esse vídeo que a gente tinha preparado junto com a Estela Barbieri, para ela contribuir um pouco aqui para a conversa também, que a gente acabou ficando aqui para o fim, né? Mas ele traz também uma reflexão sobre um outro aspecto da palavra, né? A leitura do mundo. E aí a gente já encerra com ele, né? Quem quiser, ele tem um pouquinho mais de 5 minutos. Se vocês puderem ficar e assistir com a gente agradece, mas ele já é o encerramento. Muito obrigada a todas e todos, de coração mesmo. Eu sou Estela Barbieri, eu sou artista, educadora, contadora de histórias, autora de livros e diretora do Biná Espaço de Arte. Paulo Freire fala que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. E eu sinto que muitas vezes a gente fica com uma coisa categórica, assim, de que as crianças precisam ler, que precisam ler muito. Outro dia eu estava ouvindo o Daniel Munduruku, que é um autor de livros e é um autor indígena, e ele fala que ele sempre gostou muito de ler a natureza, que quando ele era mais jovem, ele não lia muitos livros. E eu sinto que a humanidade, através dos tempos, aprendeu a ler muitos indícios.
Então, a humanidade aprendeu a ler o céu para se localizar, né? Lendo as estrelas, aprendeu a ler os ventos também para se proteger, para, sei lá, os pescadores, os navegadores, quando entravam no mar, conseguiam ler os ventos para ver se iam ter tempestade, se o tempo ia estar bom ou não. As pessoas também que leem os destinos nas mãos, né? E a gente faz muitas leituras no dia a dia. Então, uma das primeiras leituras que a gente aprende assim que a gente nasce é ler o rosto da nossa mãe, ler o corpo da nossa mãe. E mesmo dentro da barriga a gente já faz essas leituras, né? Então, as nossas leituras são com o corpo todo, porque muitas vezes alguém está te falando uma coisa, mas no seu corpo você está entendendo que aquilo tem uma outra conotação, você está entendendo outras camadas de compreensão daquele texto que está sendo dito. Então, essas leituras todas impactam nas leituras que a gente vai fazer dos textos depois. Tem um médico que chama Daniel Stern, que ele conta uma história, ele é um médico que estuda os afetos dos bebês. Ele estuda como é que os bebês se relacionam com o mundo. E ele diz que quando uma criança, por exemplo, vai ao circo, que quando o palhaço faz uma careta, ele se assusta. E aí ele olha para o rosto da mãe para entender se ele deve sorrir ou se ele deve chorar. E quando a mãe está rindo, ele entende que também, de alguma maneira, ele poderia rir. Então, essas leituras todas vão se corporificando em nós desde que a gente ganha essa vida. E eu sei lá quantas camadas tem genéticas e espirituais antes da gente encarnar aqui, né? Então, existem outras leituras culturais e ancestrais que nos permeiam e que fazem parte de nós, que a gente nem tem noção, que a gente não tem percepção, que a gente não tem consciência, mas que vem com a gente, né? E isso para o bem e para o mal. Tem uma questão da presença, que de certa maneira abre um campo para a expressão das metáforas, para a expressão do sensível, dos afetos. E do que eu estou falando quando eu estou falando de presença? É assim, quando a gente está com as crianças, que a gente possa de alguma maneira estar bastante presente. E eu sinto que a presença no que a gente faz, ela é fundamental para que as relações fluam bem e para que tudo aconteça de uma maneira que esteja em conjunção com o todo. E muitas vezes, com as crianças, a gente fica numa faseção. Então, existe uma visão que eu acho bastante equivocada de que as crianças precisam estar ocupadas o tempo todo. Eu acho sim que as crianças talvez seja bom que elas estejam concentradas, que elas estejam envolvidas, que elas estejam num movimento vital, existencial, que as alimente. Acho que isso é fato. Mas para que isso aconteça, há aí um encontro de presenças. E esse encontro de presenças são vários tipos de presença. A presença do ambiente onde a criança está, a presença com os adultos com os quais ela está. São vários tipos de presença. Bom, é isso, gente. Agradecemos novamente finalização 2, né? 3, 4, 5. Agradecemos de novo demais a presença de vocês, de todo mundo.
Ute, muito obrigada. Como anfitriã bem educada, preciso te perguntar se você tem mais alguma coisa a falar ou se a gente pode encerrar. Se você tiver alguma coisa a falar, todo mundo vai ouvir. Se você não tiver, também não tem problema. Obrigado pelos organizadores. A tecnologia funcionou. Funcionou. Quase. Acho que funcionou a tecnologia e o ser humano. Todo mundo deu certinho hoje, né? Esse é o papel bem direitinho, né? Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Boa tarde. É um outro Tchau, momento. muito obrigada. Tchau, Boa tarde. gente. Boa tarde. Maravilhoso. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, obrigada também.